O vício em jogos pela internet vai passar a ser considerado um distúrbio mental. A Organização Mundial de Saúde já apresentou tendências de que vai atualizar a classificação internacional de doenças. E é esse o nosso assunto de hoje. Pelo que nós observamos na prática clínica, a tendência realmente é incluir esse transtorno do jogo pela internet como um diagnóstico oficial. O que nós temos hoje em dia, que nós utilizamos bastante na prática clínica para promoção de estudos, tratamento, diagnóstico, é o DSM-5, que já foi atualizado recentemente. E nesse manual, o transtorno do jogo pela internet, ele se encontra na seção 2, que é uma seção destinada a possíveis diagnósticos oficiais, mas que ainda não tem dados clínicos relevantes que possam caracterizá-lo como um diagnóstico oficial. E a tendência é que esse diagnóstico ele seja incluso na parte de dependência química, transtorno por uso de substâncias e outros transtornos aditivos, por possuir semelhanças entre esses diagnósticos. O transtorno de jogo pela internet ele deve ser feito se 5 ou mais desses critérios que nós vamos listar agora, eles estejam presentes no indivíduo com um período acima de 12 meses, certo? Então não adianta o indivíduo ter 6 critérios se você ainda não tem um tempo suficiente para o diagnóstico ser feito, isso quer dizer 1 ano. E não adianta também o indivíduo possuir 4 critérios num período de 1 ano e meio, o diagnóstico também não pode ser feito, tá? Então, quais são os critérios diagnósticos nesses casos? Preocupação com o jogo na internet, né? O indivíduo ele passa a modificar toda a sua vida em função do jogo. Ele passa a se isolar socialmente, ele passa de abdicar de atividades que antigamente eram prazerosas para viver em função do jogo, tá? Quando esse jogo ele é retirado dele, ele pode apresentar também sintomas de abstinência, como irritabilidade, como tristeza, como ansiedade. Isso daí também acontece. E a tolerância, que também é um sintoma muito compatível com dependência química, tá? Então o indivíduo precisa de cada vez mais tempo dedicado ao jogo para ele obter aquela sensação de satisfação que antes ele obtinha com pouco tempo. E aí o indivíduo fica também com comportamentos manipulativos, mentindo, por exemplo, para os pais, mentindo para o empregador dele, para se dedicar cada vez mais para os jogos. Um dos critérios também diagnósticos nesses casos é o indivíduo perder oportunidades de trabalho, por exemplo, ser demitido do emprego, perder a oportunidade de mais contato com as pessoas justamente por se dedicar apenas aos jogos, tá? E perda de interesse nas outras atividades. E aquela questão de jogos de azar pela internet também não entra no critério diagnóstico. Aí já é transtorno do jogo compulsivo, que já é classificado na seção de dependência, né, de transtornos aditivos e já é um diagnóstico oficial. Uma versão final do guia com orientações aos profissionais de saúde vai ser emitida ainda este ano e vai estabelecer critérios específicos e um tempo de observação para o diagnóstico do paciente.